Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Oh, que maravilha, não é isso? Estamos aqui de volta, né? Firme e forte, né? Agora na aula 2 a gente vai falar da importância das indústrias. Na aula passada a gente fez uma lembrança, né, do processo de industrialização, para a gente começar para valer hoje. Então, primeiramente, né, se você não tiver no computador nem no tablet, né, bota o celular aqui na posição deitada para você visualizar tudo, não é? Se você quiser copiar, dar um pause, ficar bem bonito aí, faz bem bonito no seu caderno, né? Minha letra não ficou legal hoje, né? Mas vai dar certo. Daqui pro final do ano a gente organiza tudo direitinho. Primeiramente eu quero dizer que estou muito feliz de estar com vocês, né? Um grande abraço para as nossas 3 turmas. Pessoal de rede, ó, show de bola. Pessoal de enfermagem, tamo junto, não é? E o pessoal de administração, é nós. Então vamos trabalhar, vamos aqui bater um papinho legal sobre a importância das indústrias, né, no mundo atual. Então, como a gente percebeu, segundo os anos, tudo que a gente utiliza, ele vem de um processo de transformação, né, de matéria-prima em produto industrializado. Por exemplo, ó, vou pegar aqui essa apostila que eu estou aqui na mão, né? Essa apostila que eu estou na mão, né, é um papel esse que vem do quê? De uma árvore. A árvore é a matéria-prima e esta matéria-prima é transformada em um produto industrializado. O grande problema, meus queridos, é que nesta transformação a gente está destruindo o meio ambiente quando a gente retira as árvores e está poluindo, né? Duplamente, duplo X, olha aí, né? De destruição. Então, cada vez mais que a gente consome produtos, né? Nós estamos poluindo o meio ambiente, porque os nossos produtos ele vêm dessa troca, da transformação da matéria-prima em produto industrializado, tá certo? Então, a aula 1, a gente falou um pouco sobre esse processo, né, onde se deu inicialmente na Inglaterra, né, devido àqueles fatores que a gente já comentou anteriormente, tá certo? E falamos de algumas fases, a primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? E algumas consequências desse processo da Revolução Industrial. E hoje a gente vai comentar mais um pouco sobre as indústrias, né? Principalmente na atualidade. Como você pode perceber, o nosso primeiro tópico aqui que a gente vai conversar com vocês são os principais polos industriais da atualidade, tá certo? Os polos industriais são aqueles centros, né, agregadores de indústrias no mundo. Então nós temos os polos industriais mais antigos, né, capitaneado por quem, pessoal? Lógico, né, ó, Estados Unidos, tá certo? A Europa Ocidental, naqueles países onde tiveram a primeira Revolução Industrial, né? Qual foi o país da primeira Revolução Industrial? Inglaterra. Na segunda Revolução Industrial, aí eu entro Estados Unidos, Japão, né? Alemanha, França, Itália, Bélgica, tá certo? Então, esses países que eu mencionei, lógico, tirando os Estados Unidos e o Japão, são os países do que? Da Europa Ocidental. A Rússia, né? O Japão e a Austrália, né? São os polos industriais tradicionais do mundo, né? Se a gente for falar em indústria no mundo hoje em dia, não é? A gente está falando desses principais polos industriais. Quem? Estados Unidos, a Europa Ocidental, Rússia, Japão e Austrália, tá certo? Hoje, né? Regis, você não falou da China? Falar agora, tá certo? Lembrando, hoje existe uma grande disputa, né, do PIB. PIB significa o quê? Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas produzidas em um país em um ano. Hoje, o maior PIB do mundo é dos Estados Unidos. Mas lá, encostado no calcanhar dele, está quem? A China. Mas a China tem um detalhe. Ela é considerada um grande polo de emergentes.
tá certo? Vamos já comentar esse termo emergente. Vamos falar aqui então, nós temos a China e a Índia como dois polos, né, de industriais emergentes. Algumas observações que a gente não pode deixar passar. A China e a Índia são os dois países mais populosos do mundo. Um com 1,4 bilhões de habitantes e outro com 1,3 bilhões de habitantes. Ou seja, um gigante mercado consumidor e um gigante fornecedor de de mão de obra, tá certo? Então, muita gente para trabalhar e muita gente para consumir, tá certo? E eles são considerados emergentes. Para você ter uma ideia, emergente é aquele país que consegue um desenvolvimento econômico, mas ainda tem problemas sociais a ser resolvido. Por exemplo, o Brasil é considerado um país emergente, mas nós temos pobreza ainda, problemas sociais, falta de moradia, falta de transporte, falta de segurança, falta de uma escola pública de qualidade para todo mundo, tá certo? Então, para um país ser desenvolvido, ele tem que estar desenvolvido economicamente e tem que ter resolvido suas questões sociais, tá certo? Então, tanto a China como a Índia, eles têm um ótimo crescimento econômico, mas eles possuem ainda problemas sociais a serem resolvidos, tá certo? Então, os polos emergentes secundários, que não estão nesse nível aqui de China e Índia, tá certo? Nós temos o Brasil, o México, a Argentina, o Egito, o Paquistão, a África do Sul, o Vietnã e Taiwan, que são polos, tá certo? Emergentes, mas não estão a nível, né, da China e da Índia, tá certo? Então vamos só aqui relembrar o nosso primeiro tópico aqui dos principais polos industriais. Eu tenho os polos antigos, os tradicionais, Estados Unidos, Europa Ocidental, Rússia, Japão e Austrália. E eu tenho aquele bloco dos países emergentes, certo? Agora eu tenho aqueles grandes emergentes, que é exatamente quem? A China e a Índia. E eu tenho aqueles emergentes secundários, aquele meia-boca, que não é isso tudo, tá certo? Quem? Brasil, México, Argentina, Egito, Paquistão, África do Sul, Vietnã, Taiwan e segue aí. Se eu fosse colocar tudinho, não ia caber nem aqui na lousa, tá certo? O que você tem que saber? Não é? Muitos desses grandes polos industriais, tá certo? Estão fechando as suas fábricas e abrindo as fábricas aonde? Nesses polos emergentes secundários. Por quê? Me responda. Aluno de redes, aluno de administração, aluno de enfermagem. Por que, né, que essas empresas nos grandes polos industriais estão vindo abrir filiais aqui nos polos emergentes? É isso mesmo, mão de obra barata, tá certo? Enquanto para eu manter um funcionário nos Estados Unidos vai custar $10 a hora, eu mantenho um funcionário no Brasil a $2 por hora, tá certo? Então eles estão fazendo muito isso. E nem se fala aonde? Na China, né? Todas as empresas estão correndo para a China, tá certo? Lá existe um esquema especial, que são as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. São áreas apropriadas para empresas estrangeiras, com incentivos fiscais. A gente vai falar detalhadamente ainda sobre as ZEEs, mas só lhe adiantando, tá certo? Então o que é que a gente percebe? Hoje uma migração, não é, das indústrias, dos polos antigos, para onde? Para os polos emergentes. Os polos emergentes, normalmente, como tem uma grande população e não tem emprego para todo mundo, os governantes, né, criam o quê? Os chamados incentivos fiscais. A busca, não é, de empresas estrangeiras para se instalar no seu país. Quem muito bem soube se aproveitar dessa situação foi quem? A China. A Índia está indo no mesmo caminho, tá certo? Está sabendo aproveitar o momento.
mas o especialista em aproveitar essa situação vai ser exatamente a China, né? Através das ZEEs, que são as Zonas Econômicas Especiais, tá certo? E lá no Sudeste Asiático vai aparecer que a gente também ainda vai falar isso, né? Os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos são países que se prepararam para ser plataformas de exportação. Ou seja, as grandes empresas desses polos industriais antigos se instalam lá com o único objetivo de produzir. A mercadoria não fica nesses países, tá certo? E elas são todas exportadas. Taiwan, Vietnã, né? É muito comum isso. Você compra um tênis de marca, se você for olhar lá, tem Made in Taiwan, Made in Vietnã, tá certo? Interessante, mas a gente vai falar tudo isso aqui no segundo ano. Tudo bem, meu segundo? Vamos lá, quero só notas boas, né? As turmas, ó, participando nas atividades, tá certo? E era para ter falado um negócio no início, esqueci, mas vou lembrar agora. Quando você estiver assistindo essa aula, no final da aula, né, vai aparecer um botãozinho aqui do lado esquerdo para você se inscrever nesse canal que eu estou aqui divulgando, tá certo? Quero que todos os alunos se inscrevam, dê um joinha, façam um comentário. É o canal Regis RBB, mas vai aparecer aqui do meu lado, né, para você clicar e se inscrever no canal e ajudar aqui o professor Regis, né, tá certo? No nosso canal do YouTube aqui para divulgar a geografia, tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente conversou aqui com vocês são os principais polos industriais do mundo, tá certo? Pessoal, a atividade industrial, ela é importante porque ela vai estar em todos os segmentos da nossa vida. Se a gente for prestar atenção, a indústria é tudo. O celular que você está assistindo a aula, o computador, o tablet que você vai receber do governo, um dia recebe, viu? Tá certo? É um produto que industrializado. O alimento que nós consumimos no dia a dia, aquele monte de xilito que você come, é um produto que industrializado. Você podendo comer uma espiga de milho, prefere comer né? Ao invés de tomar um café com tapioca, você vai tomar uma Coca-Cola com hambúrguer, né? Mas isso é outra história, é o consumismo, tá certo? Mas que eu quero que você perceba que tudo que a gente usa no nosso dia a dia é um produto que industrializado. Este pincel vermelho que eu vou sublinhar aqui algumas coisas, é um produto que industrializado. A camisa que eu estou aqui usando é um produto industrializado. Eu tenho como matéria-prima o algodão e do algodão eu vou transformar nessa camisa com alguns corantes para tingir, tá certo? Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui a nossa conversa. A importância da atividade industrial no nosso dia a dia, tá certo? Vamos lá. A atividade industrial é importante para a agricultura, tá certo? Para o comércio e para os serviços, tá certo? Então vejam, rege até a agricultura, sim, pessoal, né? Ou você acha que as pessoas plantam ainda com a mão, cavando com a mão? Aquele trabalhador mais simples, ele precisa de uma enxada, tá certo? E uma enxada é um produto que industrializado, tá certo? Mas vamos lá. Ó, a agricultura moderna, né, utiliza, olha aí, ó, usando marca-texto para deixar o caderno bem bonito, né? A agricultura moderna usa o quê? Máquinas, adubos, tá certo? Lembrando, quando a gente voltar para o presencial, eu quero ver esse caderno, ó, bem joiadinho, tá certo? E outros. As lojas em gerais, né? O comércio vai vender o quê? Roupa. Roupa é o quê, pessoal? Um produto industrializado. Calçados é o quê? Um produto industrializado. Eletrodomésticos, automóveis, né? Se você vai no supermercado, só tem produto industrializado. Se você vai numa farmácia, só tem o quê? Produtos industrializados. Então, a sociedade moderna, né, ela está o quê? Ela está vinculada, né, aos produtos o quê? Industrializados. Para onde a gente vai ter o quê?
produtos industrializados. A gente não tem como escapar. Aí a gente vai entrar naquele ciclo, né? Ó, para eu fabricar roupa, calçado, eletrodomésticos, automóveis, para eu ter máquinas, né? Lá na agricultura, adubos, eu tenho que ter este produto. E todo e qualquer produto, pessoal, ele precisa o quê? De matéria-prima. E esta matéria-prima a gente encontra onde? Na natureza. Então, esta transformação de matéria-prima em um produto industrializado, não é? Quem vai fazer é o quê? A indústria. O grande problema é que nós temos que ficar atento, que quando eu retiro esta matéria-prima, eu estou causando o quê? Algum tipo de impacto, tá certo? Quando eu transformo a matéria-prima em um produto industrializado, eu estou também causando um impacto através do quê? Da poluição. E na nossa sociedade moderna, que a gente é incentivado a cada vez mais consumir mais, então cada vez mais eu quero o quê? Mercadoria. Então cada vez mais eu retiro o quê? A matéria-prima e cada vez mais eu vou o quê? Poluir. O nosso grande desafio como sociedade, não é? É evitar esse consumismo. Mas o mundo capitalista vive do consumismo. Este é o grande dilema, né? E a sociedade, ela não quer debater isso, tá certo? Nós vivemos numa sociedade do desperdício, tá certo? E fora um detalhe, falei, muita matéria-prima, poluição, tá certo? Só que quando eu consumo o produto, depois eu tenho que descartar. Vai virar o quê? Lixo. Lixo é outro problema, o quê? Ambiental. E os nossos governantes, né, não param para discutir essa situação. É produzir, né? Porque quanto mais se produzir num país, mais impostos ele vai cobrar das indústrias, tá certo? Quanto mais nós, como consumidores, consumirmos produto, mais impostos nós pagamos o quê? Ao governo, né? O governo tem que parar e pensar, tá certo? Nessa situação. Então vejamos para a gente continuar aqui, né? A importância, né, dessa atividade industrial. A gente percebeu que para qualquer lado da sociedade que nós formos, nós estamos consumindo o quê? Produtos industrializados. E estes produtos industrializados, eles vão causar o quê? Diversos impactos ambientais. De menor, de média e de maior o quê? Gravidade. Mas vamos continuar, tá certo? A crescente automação significa o quê? Que cada vez mais o trabalho é feito de uma maneira automática através de quem? Através das máquinas, tá certo? Principalmente nos países desenvolvidos e alguns emergentes. Tem reduzido, olha aí, diminuído relativamente o número de pessoas empregadas nas indústrias. Vejam como a atividade industrial ela é impactante, não é verdade? Já falei dos 3 impactos, agora tem outro. Com a evolução, com a tecnologia, cada vez mais, né, a produção vai estar o quê? Automatizada. Quando a produção é automatizada, eu não preciso mais da figura humana, né? Inicialmente eu tinha diversas pessoas na lavoura, né? Passou-se a ter só um caminhão que ia fazer aquilo tudo, aquele trator que planta, que já colhe ao mesmo tempo. Hoje em dia a gente já sabe que o futuro é que essas máquinas vão fazer o serviço só. A pessoa vai programar e ela vai sozinha lá e volta. Vai fazer tudo só. Isso é o quê? Automação. E com isso vai desempregar cada vez mais, né? É o que a gente vai chamar de desemprego estrutural. Existem 2 tipos de desemprego. O desemprego conjuntural, porque é o momento. Por exemplo, nós estamos numa pandemia. Então,
Pelo momento, pela conjuntura, muitas empresas estão fechando, porque não está havendo consumo, não tem pessoas pelos diversos decretos. Então isso é um tipo de desemprego, é o desemprego conjuntural. Conjuntura significa pelo momento em que a sociedade passa. E existe o desemprego estrutural, pela estrutura. Pela estrutura, eu vou utilizar cada vez mais o quê? Máquinas. E as máquinas, cada vez mais, substituem o quê? O trabalho humano. Os automóveis, né? Que é o grande símbolo industrial do mundo. Cada vez mais existem robôs nas fábricas, tá certo? Antigamente uma empresa automobilística era no final do dia, 5 horas quando terminava, né? Era centenas de trabalhadores. Hoje em dia você vai numa empresa automobilística, são alguns, porque boa parte do serviço é feito por quem? Por máquinas, né? A essa substituição, a falta de trabalho causado pelo processo de automação, nós vamos chamar o quê? Desemprego estrutural, uma coisa presente cada vez mais na nossa sociedade. A máquina tirando o trabalho das pessoas. Este é o grande desafio da sociedade moderna, pessoal. Trabalhar com esta situação. Terceiro ponto, desculpa. Quanto mais avançada uma economia, quanto mais, você for, mais trabalhadores são empregados no comércio e no serviço. Opa! Boa reflexão, tá certo? Mais trabalhadores empregados no comércio. Por quê? Porque um país altamente industrializado, eu vou ter muitas pessoas ou poucas pessoas trabalhando na indústria? Poucas pessoas. Por quê? As indústrias elas estão estão automatizadas, tá certo? Lembre-se, as máquinas estão fazendo tudo só, então não existe emprego em indústrias. Cada vez mais vai desaparecer. Então as pessoas vão trabalhar onde? No comércio ou na prestação de serviço, motorista, médico, advogado, dentista, corretor, tá certo? Vão prestar serviço, motoboy, tá certo? Qualquer tipo de prestação de serviço. Então, aquele emprego na indústria vai ser cada vez menor. Hoje a tendência é que quem vai trabalhar em indústria é aquela pessoa que vai consertar a máquina, vai fazer a manutenção. Trabalhar mesmo vai ser cada vez menos, vai ser o programador das máquinas, vai ser quem vai instalar a máquina, vai ser quem vai fazer a manutenção das máquinas, tá certo? Então, há um deslocamento, dessas pessoas para trabalhar onde? No setor de comércio e no setor de quê? Prestação de serviços, tá certo? Então, nesta primeira parte aqui da lousa, nessa primeira parte aqui da aula, tá certo? O que foi que a gente conversou? Que a atividade industrial, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E muitas vezes, amados, vocês nem percebem. Então, eu espero que vocês tenham feito essa reflexão. O óculos que eu estou usando aqui é um produto o quê? Industrializado, tá certo? Há um processo de transformação de quê, amados? Da matéria-prima em o que, amados? Um produto industrializado, tá certo? Enumerei para vocês os principais polos. Os polos antigos, Estados Unidos, a Europa Ocidental, Rússia, Japão, Austrália. Os polos emergentes, China e Índia. Os polos secundários, Brasil, México, Argentina, Egito, Paquistão, África do Sul, Vietnã e Taiwan. E tem mais, tá certo? A importância da atividade industrial, como falei para vocês. Em qualquer setor da economia, a gente tem algum produto e esse produto é industrializado. Na agricultura, as máquinas, os tratores, os caminhões, os adubos. Nas lojas, as roupas, calçados,
os eletrodomésticos, vou vender carro, automóveis, vou vender peça. Tudo isso, né, um supermercado nem se fala. Você entra lá, praticamente tudo é industrializado, tá certo? As farmácias nem se fala. Tudo produto químico vindo de um processo que industrial, tá certo? Então, essa crescente automação é você substituir o trabalho humano, o trabalho manual, pelo trabalho automatizado de máquinas, que vai fazer todo o processo sozinho. Está cada vez mais reduzindo a quantidade de pessoas no trabalho, tá certo? E isto eu chamo de quê? Desemprego estrutural. Quanto mais avançada a economia, menos gente eu vou ter trabalhando na indústria, né? Porque a indústria ela vai estar o quê, pessoal? Automatizada. E com isso eu vou desenvolver o quê? O comércio e a prestação de serviços. Tranquilo? Então vamos lá. Vem comigo, meus amados, queridos alunos do segundo ano. Firme e forte. Depois tem uma atividadezinha, hein? Não esquece do meu canal não, me ajude aí, dá um joinha, faz um comentário, beleza? Tamo junto, é nóis, tá certo? Vamos lá. Segundo o IBGE, quem é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o órgão responsável de fazer o levantamento da população, dos indicadores sociais, que através dessas informações o governo vai poder ter as suas políticas públicas, né? Vai saber que a população está carente de alguma coisa. Então, através desses dados, são formuladas as políticas públicas, tá certo? Vamos lá. O IBGE, ele vai classificar as indústrias em três tipos, tá certo? As indústrias de bens intermediários, tá certo? As indústrias de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. Normalmente, a gente conhece mais as indústrias de bens de consumo. Vamos começar por ela, que é a mais simples, tá certo? Vamos lá. Que também é chamada de indústria leve, porque é aquela que a gente consome, tá certo? É leve, tá certo? Então vamos lá. Os bens não duráveis é aquele que a gente vai comprar e vai consumir logo, ele vai desaparecer, tá certo? Alimentos, não é? Ele não vai durar, tá certo? Você vai comprar, né? Você não compra o alimento para estocar, para guardar, você vai comprar o alimento para o quê? Para consumir. Depois de consumir, tchau, tchau, né? Até a próxima refeição. Bebidas, também, refrigerante, água, suco, bebeu, tchau e benção, né? Remédios, tá certo? Então veja, eu acho até engraçado, né? A gente vai no mercantil, ele diz assim, compre e parcele suas compras em 3 vezes, né? A pior coisa do mundo, pessoal, é a gente parcelar produtos de consumo que não duráveis. Porque você vai comprar, vai consumir, vai desaparecer e durante 3 meses você vai pagar. Né? Os bens duráveis não, você está pagando e está vendo, né? Eu comprei meu celular de 10 vezes, estou pagando e estou vendo o celular. Vou no mercantil, faço lá uma compra, compro umas Heineken, compro pizza, não sei o quê, aí faço uma festa, convido os alunos do segundo ano, compro salgadinho, né? E parcelo tudo em 3 vezes. Todo mundo sai com o bucho cheio, uns falando mal, outros falando bem, e eu vou passar 3 meses pagando a conta. Olha aí, né? Então vejam, é super perigoso a gente parcelar produtos o que não duráveis, né? Os vestuários, os acessórios, os calçados, mas os principais são esses, né? Os alimentos, bebidas e remédio. Os bens duráveis são os móveis, os eletrodomésticos, os automóveis. Você compra, né? E ele vai durar um certo tempo, tá certo? Você compra uma geladeira, entre aspas, é para ela durar o quê? A vida toda. A televisão, a vida
todo. Um celular, pelo menos 2 anos, tá certo? Então é considerado o quê? Um bem de consumo não durável, né? O não durável é aquele que quando você compra e consome, ele o quê? Vai o quê? Desaparecer, tá certo? Então eu tenho os bens de consumo duráveis e não duráveis, tá certo? Beleza? Então isso é a indústria de bens de consumo. É a mais simples da gente compreender e que está no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente está com bens de consumo duráveis e não duráveis, tá certo? Se eu saio de casa, tá certo? Eu vou para o colégio, vou pegar um ônibus, né? Então eu vou o quê? Com um bem durável, que é um automóvel, é um transporte. Chego, 9 horas tem a merenda. A merenda são bens de consumo o quê? Não duráveis, tá certo? Vamos lá. Eu tenho as indústrias de bens intermediários, tá certo? Eles fabricam produtos semi-acabados a serem utilizados como matéria-prima em outra indústria. Por exemplo, eu tenho uma editora, tá certo? A editora vai fazer livro, apostilas. A editora, ela precisa de quê? Ela precisa da matéria-prima, mas a editora vai lá na floresta tirar a madeira? Não, ela vai comprar o quê? O papel, tá certo? Então ela compra o papel e transforma em livro, apostila, certo? Quem vai fabricar o papel são as indústrias de bem intermediário. Uma outra indústria comprar e fabricar o produto, tá certo? Eu vou fabricar aqueles bancos de pracinha, tá certo? Eu preciso comprar o quê? O cimento, tá certo? Eu sou uma indústria farmacêutica, eu preciso dos produtos químicos, eu preciso de petroquímica, né? Eu preciso, não é, pegar o minério de ferro e transformar em chapa de aço para fazer carro, geladeira. Eu sou uma indústria o quê? Siderúrgica, tá certo? Então, essas indústrias que produzem esses bens é o que eu vou chamar de quê? Bens intermediários. Elas vão produzir uma matéria-prima para outra indústria vir e fazer o quê? A transformação, tá certo? Eu tenho as indústrias de bens de capital. São responsáveis por equipar as indústrias em geral, tá certo? Na indústria eu tenho uma máquina que vai transformar a matéria-prima em um produto industrializado. Show de bola. Mas essa máquina, da onde é que ela vem? Ela apareceu do céu? De repente? Não. Alguém fez essa máquina, né? E quem foi que fez? As indústrias de bens de capital. Que ela que vão construir o que, pessoal? Os equipamentos. Tá certo? Tranquilo? Vamos voltar aqui bem leve, bem tranquilo. Então, eu tenho as indústrias de bens de capital. Normalmente gosto de cair em prova é isso. Os bens não duráveis, alimentos, bebidas, remédios, né? E os bens o quê? Duráveis. Os móveis, eletrodomésticos e automóveis, tá certo? Lembrando, os bens duráveis, lógico que eles vão acabar. Você não vai comprar um sofá e ele vai viver a vida toda, né? Mas o período dele é bem maior. Já os bens não duráveis é que o período, a partir do momento em que você usa, ele se acaba logo, tá certo? Um refrigerante, uma bebida, é um bem o quê? Não durável. Agora, lógico, se você compra um refrigerante e deixa na geladeira 1 ano, não é assim. Eu estou falando a partir do momento que consome. Você compra uma televisão, não é? Veio lá do Carrefour, aí fazendo propaganda do Carrefour. Vem do Carrefour, liga a televisão. Você já está usando ela. E ela vai durar um tempo, tá certo? É o quê? Durável. Você... tô assistindo a aula de geografia, eu vou pedir uma pizza para assistir a aula do professor Regis. Beleza. A pizza é não durável. A partir do momento que você chega lá e começa a comer,
ela desaparece, tá certo? O celular não, esse computador lindo e maravilhoso que você está assistindo, o tablet, tá certo? Eles são bens de consumo que duráveis. Até ele quebrar, ele está valendo, tá certo? Nós temos as indústrias de bens de capital. As indústrias de bens de capital são aquelas máquinas que são produzidas para o quê? Para eu pegar a matéria-prima, levar para ela, fazer todo o processo e ela virar o quê? Um produto industrializado. Se ligou? Beleza, meu povo. Indústrias de bem intermediário são aquelas que vão, né, fazer um produto semi-acabado, tá certo? E desse produto, ele é o quê? Transformado num produto industrializado. A siderúrgica, ela vai dar lá as chapas de aço, tá certo? A indústria petroquímica, ela vai dar os insumos para ser transformado em remédios. O cimento, ele vai virar alguma peça lá. O papel vai virar o quê? Livro. São produtos o quê? Semi-acabados. Então, eu tenho as indústrias de bens de consumo, bens de capital e bens intermediários segundo os anos. Tranquilo? E, para a gente terminar o nosso bate-papo, eu botei aqui para a gente falar sobre os tipos de indústria. Nós temos as indústrias tradicional, aquela onde emprega um bocado de gente, né? Termina a fábrica, toca lá uma apita, um monte de gente saindo, 5 horas, todo mundo correndo para ir pegar um ônibus. Se for uma confecção, aí que é mulher para tudo que é lado, tá certo? Beleza, essa é a indústria tradicional, onde eu tenho muita gente, tá certo? Operando em algumas máquinas. Só que hoje a tendência cada vez mais é essas empresas tradicionais indo se acabar. Porque o que vai predominar são as indústrias, o que, pessoal? As indústrias dinâmicas, né? E quem são essas indústrias dinâmicas? São aquelas ligadas ao desenvolvimento recente da química, da eletrônica, da petroquímica, utilizando muito capital, olha aí, indústrias químicas, eletrônica, petroquímica, elas vão utilizar muito o que? Dinheiro e que? Tecnologia. E pouca força de trabalho. Aqui a gente resume tudo, não é? Ó, hoje em dia, as indústrias dinâmicas é que trabalham o quê? Com a química, com a eletrônica e com a petroquímica, né? São as indústrias que estão faturando alto, que estão trabalhando nesses 3 setores. Vou comprar um remédio vem da indústria o quê? Petroquímica. Vou comprar um celular hiper mega power, vem da indústria eletrônica. Vou comprar determinado alimento. Esses alimentos normalmente eles sofrem um processo o quê? Químico na sua produção, tá certo? E para eu me desenvolver nestas áreas, eu preciso de ter o quê? Dinheiro para investir, principalmente o quê? Em tecnologia, tá certo? E a gente já viu anteriormente, né, que a indústria cada vez mais ela utiliza o quê? Menos pessoas, pelo processo de quê? De automação, né? E com o uso da tecnologia, eu descubro maneiras, né, mais práticas, mais economicamente viáveis de se produzir com a menor quantidade de pessoas, tá certo? Ó, pouca força de trabalho, causando o que eu disse para vocês, o famoso o quê? Desemprego estrutural. Tranquilo? Revisãozinha da segunda parte aí, ó. Copia esse babado aí, né? Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de indústria, não falei para vocês? As de bens intermediários, as de bens de capital e as de bens de consumo. As de bens de consumo, indústrias de bens duráveis e bens o quê? Não duráveis. Os bens duráveis, a partir do momento que você compra,
e você começa a utilizar, ele vai ter uma vida útil. 1, 2, 3 anos, a depender do produto. Bens de consumo não durável, a partir do momento em que você utiliza, em pouco tempo ele acaba. Bens de consumo não duráveis, tá certo? Régio tem uma camisa que não acaba nunca. Eita, não pode, né? O vestuário é não durável, ele a partir do momento que você usa, ele vai acabar, tá certo? As indústrias de bens de capital, não é? São aquelas indústrias responsáveis por criar o quê? As máquinas. As máquinas que vão fazer o processo de quê? De transformação da matéria-prima em produto que industrializado. As indústrias de bens intermediários, que elas vão produzir os produtos, opa, tinha esquecido aqui, do danadão, dos produtos o quê? Semi-acabados, que vão ser utilizados por outra indústria. E para a gente fechar com chave de ouro, para você não esquecer nunca, tipo de indústria. As indústrias tradicionais são aquelas que empregam pouca tecnologia, muita gente, tá certo? Então, vejam, hoje o que vai prevalecer são as indústrias o quê? Dinâmicas, aquelas que vão trabalhar o quê? Com tecnologia, vão trabalhar principalmente com a indústria química, eletrônica, petroquímica, aonde eu vou ter como característica principal o que, queridos? O uso do capital, muito dinheiro, para investir principalmente o que? Em tecnologia, tá certo? E esta tecnologia vai trazer como uma das consequências a utilização de quê? De pouca força de trabalho, poucas pessoas trabalhando. Então vejam, a grande característica hoje no mundo moderno é você usar tecnologia para usar cada vez menos o que? A mão de obra. Há um grande processo de quê? De automação, tá certo? A substituição do trabalho humano pelo trabalho de máquinas. Lembra, no começo, a Revolução Industrial, né? O trabalho era o quê? O artesão, o trabalho era feito manualmente. Depois eu vou para maquinofatura, já começo a utilizar alguns equipamentos mais avançados, começo a ter a divisão do trabalho e vou para a maquinofatura, que é a utilização de muitas máquinas, tá certo? E hoje a gente já está numa evolução maior, que é o processo de automação. É a máquina fazer todo o serviço só, sem mais precisar do homem para manuseá-lo, tá certo? Este é o grande desafio da nossa sociedade. E fora os impactos ambientais causados, né, pela atividade industrial. Lembra como eu te falei? Pego a matéria-prima, transformo. Quando eu pego a matéria-prima, eu estou retirando o quê? Do meu ambiente, estou causando algum tipo de impacto. Quando eu faço essa transformação, eu começo a poluir através da fumaça, através com rejeitos, tá certo? Quando eu tenho um produto, eu jogo para o mercado consumidor. O mercado consumidor vai utilizar e vai descartar. Quando eu descarto, eu vou estar causando outro problema, o que? Ambiental. Então vejam, o processo de industrialização, né, ele tem vários caminhos que a gente tem que ficar atento. Tranquilo? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá certo? Vai estar a atividadezinha da semana para a gente fazer, tá certo? Espero que a gente tenha compreendido legal o assunto de hoje. Segundo anos, aquele abraço. Não deixe, né, a atividade para um outro dia. A atividade você vai fazer agora, nesta aula. Uma aula você assiste a parte teórica, outra aula você responde e já envia a tarefa hoje mesmo. Tá ok? Então, fiquem todos bem, todos da melhor maneira possível. E um grande abraço às minhas turmas de segundo ano e até a próxima semana.